Muito bem, então seja muito bem-vindo para esse vídeo, onde a gente vai falar sobre o Profile Builder, que é um plugin queridinho aqui no escritório. Se você não me conhece, meu nome é Lucas Grola e eu trabalho com SketchUp de forma profissional mesmo, do começo até o fim do processo de projeto, desde a concepção até o detalhamento executivo, tudo, SketchUp, layout, apenas sem AutoCAD e outras coisas. Beleza? Essa é a grande ideia aqui da nossa metodologia, que é trabalhar do começo ao fim com apenas uma interface para evitar perdas, né, durante o processo de redesenho com outros softwares. Muito bem, se você não me conhece, tem vídeos aí no YouTube, no meu Instagram, siga lá no Instagram, porque lá tem muito mais vídeo do que aqui no YouTube. E, justamente falando de Instagram, este vídeo nasceu porque a turma do Instagram, a turma que me segue lá no Instagram, pediu: Lucas, faz um review do Profile Builder. E eu falei assim, meu Deus, vai demorar muito, e seria um vídeo comprido, não dá para trabalhar no Instagram. Falei, vai ter que ser no YouTube, mas também a agenda apertada, eu então estou gravando esse vídeo e já te peço desculpas porque eu não vou editar ele. Do jeito que eu terminar a gravação eu vou subir e aí você vai assistir, beleza? Também acho que vai ser interessante ficar evitando um pouquinho dessas firulas, né, que a gente sempre vê aqui nos vídeos do YouTube. Beleza, sem mais delongas, eu acho que vai dar uns 20 minutos de tutorial, beleza? Eu pretendo que seja no máximo isso. E para isso acontecer, eu vou colocar aqui a minha ampulheta maravilhosa gravando o nosso tempinho aí. Eu vou deixar ela aqui no fundo. Deixa ela ali bonitinha e a gente manda brasa aqui. Já vamos para nossa tela do SketchUps, beleza? Muito bem, gente. Aqui, tá? Profile Builder. Ele é um plugin, se você procurar Profile Builder, do jeito que está escrito aqui, você vai encontrar o site para fazer a compra dele. Ele é um plugin pago, mas você tem 14 dias para testar ele, de graça. E vale cada centavo, tá? Na minha opinião aqui, vale todos os centavos que ele custa. Acho que está na época que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em agosto de 2024, ele está $119, tá? E vale cada centavo. Muito bem. Aqui você está vendo, né? Eu preparei algumas coisinhas aqui, mas assim, não é nada do Profile Builder. Isso aqui é modelo raiz do SketchUp, brutão mesmo, tá? Só para você entender. Isto aqui é um grupo, isto aqui é um componente e esse aqui é um outro grupo, beleza? E aí eu coloquei a face desse perfil aqui, né? Ó, coloquei a face desse perfil aqui e a face desse outro perfil de baixo. Aqui embaixo também, porque a gente vai estar trabalhando com cada uma dessas ferramentas aqui do Profile Builder. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber do Profile Builder, ele tem duas ferramentas principais, que é a criação de perfis e a criação de conjuntos, beleza? Ou assemblies, né? Eu vou tentar falar no português aqui, embora eu esteja acostumado a utilizar ele no inglês. Você vai ver que todo o meu SketchUp está em inglês por uma questão só de costume, beleza? Mas então a primeira ferramenta aqui, ó, é o Profile Dialog, ou né, a caixinha do perfil, né, de trabalhar o perfil. E a segunda caixinha aqui, né, o Dialog, é da Assembly, que seria os conjuntos, né? E aí você tem esse outro menu aqui para você estar trabalhando. O que cada um faz, a gente vai entender passo a passo. Eu só tô te apresentando aqui cada uma das ferramentas e a gente vai voltar a cada uma delas trabalhando detalhes, tá? Terceiro ícone aqui, tá, é o Smart Path Selection Tool, que é praticamente, se você quiser, por exemplo, criar esta balaustrada aqui, né, que é um conjunto de várias coisas, né? Se você quiser criar ela num percurso curvo, ou seja lá qual for, você vai utilizar isso aqui para selecionar esse percurso que você quer que isso aqui aconteça, e aí ele vai construir esse perfil ali, ou esse conjunto ali dentro. Daí você tem a opção de estender ou cortar as assembleias ou os conjuntos, que é muito legal. Você tem uma opção muito bacana, agora isso aqui é novo, tá? Que é você consegue juntar, mais ou menos que no AutoCAD a gente faz quando vai dar um fillet, né, em duas linhas, você consegue juntar essas famílias se elas estiverem desencontradas. Negócio fantástico, tá? A ferramenta de criação de vazios ou de buracos, né? A ferramenta de você conseguir juntar um sólido com o outro fazendo um encaixe. Então imagina que eu tenho uma viga metálica perfil I, e eu estou encaixando uma outra viga metálica na diagonal, eu vou precisar fazer um recorte aqui, né, de uma peça com a outra. Isso aqui faz automatizado, muito bacana, tá? Você vai conseguir também fazer o mesmo trim, né, o mesmo recorte, se a face for mais complicada, nessa próxima ferramenta. Que você consegue desfazer esses trims que você fez, essas cortadas que você consegue retirar isso. Vamos ver isso aí também. Você consegue editar o perfil, né?
que você criou, por exemplo, se você precisar, de repente, mudar o formato aqui desse perfil, você consegue editar aqui. Você consegue editar o caminho também. De repente você viu que você tem uma linha e uma curva, e aí você queria adicionar, sei lá, um quadrado ou um retângulo no meio dessa linha e dessa curva, do percurso ali do seu objeto, e aí você consegue fazer isso aí também, né? E as últimas duas aqui é quando você está querendo editar apenas o caminho sem visualizar a família criada, e o último aqui é quando você quer reverter a direção de onde que você vai com o seu perfil, a sua família. Muito bem, ficou maluco, ficou confuso, mas que nem eu falei, não vai ter edição, segue aqui comigo. Vamos para a primeira ferramenta, que é aqui a criação de perfis. Se você ver aqui, ó, ele já puxou que eu criei um perfil chamado perfil inferior, que seria esse carinha aqui. O que é isso daqui na prática? Tá? O que é isso aqui na prática? Nada, tá? Nada. Se eu criar um retângulo aqui, ó, vamos supor que eu crie um retângulo 20 centímetros de base por 1,25 de altura, beleza? Uma mureta, vamos supor. Lógico que no SketchUp você poderia vir aqui e fazer uma extrusão básica dessa face, mas com o Profile Builder, tá? Aqui com a criação de perfis, se você vir aqui no botãozinho, ó, selecionei a face, beleza? E vim aqui no botãozinho mais, tá? Você pode, ele já vai reconhecer a face que você selecionou, e aí você pode já colocar o nome, por exemplo, mureta, beleza? Muretinha. Vou dar um OK. Olha lá, ele já reconheceu essa face aqui, e ele está falando que ele vai começar a desenhar a partir do centro. Mas vamos supor que você queira que ele comece da parte de baixo à esquerda, por exemplo. E aí você começa a desenhar da parte de baixo à esquerda, e aí ó, ele já vai soltando as paredes, né, ou essa muretinha conforme você deseja, né? Aqui eu separei esses perfizinhos aqui, ó, pra gente fazer uma outra brincadeira aqui mais para frente do nosso vídeo aqui. Então você viu que ele criou esse grupo já com o perfil do 20 centímetros por 1,25, inclusive a dimensão está aqui. E aqui é que mora a sacada do Profile Builder, que eu acho genial, tá? Você consegue editar essa brincadeira. Então vamos supor que você se arrependeu dos 20 por 1,25 e de repente resolveu colocar 15 centímetros por... Aí eu vou desligar aqui, ó. Vou desligar o link, né, de uma medida com a outra. 15 centímetros, eu vou fazer menor, vou fazer aqui, ó, 0,05 centímetros por, sei lá, 1,38, por algum motivo, beleza? Você percebe que ele alterou aqui a pré-visualização, eu estou com o meu grupo selecionado, e se eu quiser aplicar essa alteração nesse grupo, eu só preciso vir aqui, ó, editar os atributos do que está selecionado. E aí ele vai pedir quais atributos você quer, né, editar. Você pode selecionar quais atributos que você quer editar, se você não quer editar todos. Eu quero todos, vou vir aqui em All, e aí eu vou dar em Aplicar, e ele, ó, mudou. Mudou tudo, bonitinho. E percebam, o ponto de base, o ponto de alinhamento, manteve esse aqui, que é a parte de baixo à esquerda. Se eu vir aqui e mudar, ó, ponto de baixo à direita, e eu der um Aplicar, ó lá, ele vai jogar para fora aquela minha parede. Um outro negócio que eu acho muito legal é que você vê que ele criou aqui uma espécie de meia esquadria, né, para juntar um perfil com o outro, né? Se você não quer isso, se você quer, por exemplo, que ele fique sem aparecer essa linha, você vem aqui na opção Follow Me, beleza? E aí você vai dar um Aplicar, de novo, e ele vai remover essas emendas que estavam aparecendo aqui. Se você quer separar, né, ó, se você quer separar um objeto do outro, né, um item do outro, você vem aqui e dá um Aplicar de novo, e aí ele vai, ó, criar um objeto independente do outro. Beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui. E se você quiser que ele termine de topo, ao invés de terminar com meia esquadria, né, mesma coisa, estou editando aqui, ó, vou dar um Aplicar, e aí, ó, ele termina de topo cada um dos percursos ali que você fez. Então, assim, gente, é uma ferramenta fantástica, né? Porque, por exemplo, se você quiser editar, vamos enlouquecer aqui, né? Vamos enlouquecer. Vamos supor que eu queira criar um arco aqui, ó. Beleza? E eu queira... Percebam que isso aqui foi uma família que eu acabei de criar, e agora eu vou criar um novo perfil com base nessa maluco aqui, ó. Perfil maluco, beleza? Acabei de criar ele aqui, vou colocar aquele bottom left e vou dar um Aplicar. Opa, vou selecionar isso aqui. E aí agora eu vou dar um Aplicar, beleza? Vou dar um Aplicar aqui, ó. Ele substituiu o perfil inteiro com base
nesse perfil que eu acabei de criar. Se você tiver uma biblioteca de perfis, você poderia fazer essa brincadeira aí à vontade, né? Muito bem, Lucas, como é que eu salvo, né, esse perfil que eu acabei de criar? Muito simples, você vai vir aqui na opção de salvar o perfil, o profile, e você vai selecionar a pasta que você quer salvar, né? Então eu vou salvar aqui como maluco.skp, ele vai salvar como um formato de um arquivo do SketchUp, e aí você consegue puxar ele de volta. Acabei de ver que a minha cabeça acho que estava tampando aqui um pouquinho, mas beleza. Muito bem. E Lucas, e se eu quiser procurar esse perfil que eu salvei, né? Muito bem, você vai vir aqui na lupinha do lado e vai procurar. Aqui tem alguns que eu estava testando antes de gravar o vídeo, né? Então vamos supor aqui, ó, perfil, balaustre perfil inferior. Vou selecionar ele, vou selecionar esse caminho que eu já criei e eu vou dar aqui um aplicar e você vai ver que ele vai substituir ali, ó, bonitinho, conforme eu pedi aqui nesse menu de diálogo. Então, perfis, tá? Tudo que é profile, né? Tudo que é perfil é essa face que vai virar um caminho, beleza? Então, sempre lembre disso, tá? Que é uma face que vai virar um caminho. Se você quiser criar por exemplo, um perfil de revolução, né? Ó, que seria ele pegar o ponto ali que você selecionou e ele vai criar uma revolução, né? Revolução é criar ele vai criar ele vai pegar e vai revolver ele em volta do próprio eixo que você definiu, que é esse eixo do início aqui, ó, desse pontinho de referência. Perfeito? Ele vai criar essa revolução aqui com base nesse perfil que está aqui. Se você quiser, né, a gente vai pegar aqui o corte para a gente enxergar como é que ele está fazendo isso. Ó. Você vai ver que vai chegar aqui, ó, ele vai bater certinho. Então é um negócio muito, muito interessante mesmo, um perfil uma ferramenta com uma possibilidade muito bacana. Muito bem, mas Lucas, beleza. E se o meu perfil for mais complexo? E se eu tiver, por exemplo, porque você percebeu que se eu quiser criar paredes, né? Ó, vou criar paredes aqui, ó. Vou criar uma paredona. Vou até pegar aqui, ó, o perfilzinho que eu já tinha separado, ó. Esse perfil aqui, ele tem 18 por 2,80. E vamos chamar ele de alvenaria. Vou selecionar a face, vou vir aqui no mais e vou chamar aqui de alvenaria 18 centímetros por 280. Beleza? Ok. Muito bem. De novo aqui, bottom left ou bottom right, tanto faz. Se você quiser, dá para espelhar. Se você quiser, dá até para controlar um ângulo aí de inclinação. Se você quiser que ele comece inclinado, então, só para você entender aqui, ó, ele já vai começar inclinado também. Muito interessante isso aqui, né? Às vezes, dependendo do que você quer fazer, é interessante mesmo aplicar isso, beleza? Que mais? Você pode, inclusive, colocar um atraso, né, ou uma distância desse ponto de inserção. Então, vamos supor que eu queira dar um afastamento com base... Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu vou criar uma linha de referência, ó. Eu vou criar um retângulo de referência só para vocês entenderem o que eu tô querendo demonstrar. Vou criar um retângulo aqui de 5 por 5, beleza? Vou tirar essa face, vou criar um grupo e agora eu vou criar uma tag com projeção. Esse arquivo está zerado, sem tag nem nada, tá? E eu vou colocar uma linhazinha aqui, ó. Pronto. E aí, tá feita aí a minha referência, beleza? Então aqui, ó. Se eu quiser, vocês concordam comigo que eu cliquei aqui nesse pontinho aqui da extremidade para começar esse perfil. Mas vamos supor que eu queira dar um atraso ali, uma distância de, sei lá, 20 centímetros, por exemplo. Eu vou vir aqui, quero recuar 20 centímetros com relação a essa extremidade. E eu quero também começar com uma distância de 10 centímetros. Beleza? Percebam que o ponto de referência ficou para baixo e para o lado. E aí, se eu der um aplicar aqui, ó, ele vai jogar o meu perfil com base naquilo. Quando que isso é interessante? Poxa, se você quiser criar... Não, deixa eu voltar aqui, ó, deixa eu zerar isso aqui. Se você quiser criar, por exemplo, uma parede, né, um ambiente quadrado aí, né, um ambiente fechadinho, olha só, vou fazer várias edições. Vou jogar isso aqui 20 centímetros para o lado, para dentro, né, como se eu estivesse dando um offset em 3D, né, como se tivesse não, né. Eu vou vir aqui também, vou mudar ele para Follow Me, e eu quero atribuir um material a esse cara aqui, tá? Então, sei lá, deixa eu pegar aqui o Collection e vou procurar um material, sei lá, qual é? Tá, vai vencer minha licença aqui. Nada como um vídeo sem edição.
Beleza, deixa eu pegar, sei lá, concreto. Vamos pegar um concretão aqui, vai. Podia ser qualquer coisa, né? Eu resolvi, vai ser aqui, ó, pronto. Beleza. E aí é o seguinte, olha só que legal. Se eu quiser, eu estou colocando fora mesmo, tá? Se eu quiser atribuir um material a esse conjunto, eu posso. E aí ele vai aplicar o material que eu quiser aqui, tá certo? E aí se eu quiser criar uma tag também, ó, deixa eu vir aqui e criar uma tag, ó. Arquitetura alvenaria, beleza? Muito bem. Eu vou colocar aqui a tag alvenaria nesse conjunto aqui e vou dar aquela distância. Olha só, na hora que eu aplicar tudo, ele vai alterar e vai jogar tudo para dentro e colocou o material aplicado ali dentro. Beleza? Então isso é muito bacana, né? Isso aqui é muito bacana, dá várias possibilidades para você estar brincando. Se você quiser jogar menos 20, né? Ó, sei lá, menos 18, menos 0,38, que eu estou somando 18 da espessura da parede, mais 20 para fora, por exemplo, né? Vou dar um aplicar aqui, e aí ele vai, ó, jogar as paredes ali para fora. Cara, isso aqui perde horas brincando só com essas bobeiras, né? Muito bem. E eu tô perdendo horas do nosso tutorial. O tempo está correndo ali atrás. Nossa, já tá grande já. Beleza. Vamos lá, gente, vamos lá. Criamos o perfil, você já pegou o esquema. Então, basicamente, se eu quiser salvar isso aqui, eu vou salvar como? Eu já criei um perfil aqui e um perfil aqui, beleza? Uma face e uma face. Vou até criá-los, né? Vou até de fato criar um perfil aqui. Vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Então, ó, vou jogar aqui 1 metro, beleza? E esse daqui eu também vou jogar 1 metro. Deixa eu procurar aqui, ó, perfil superior. Beleza? Vou jogar aqui 1 metrinho. Muito bem. Só para ficar fácil de eu estar selecionando eles na fase seguinte, que aí é que o bicho pega, que é a criação de uma nova assembleia ou de um novo conjunto de elementos. Aqui nos conjuntos de elementos, você vai ver que tem várias opções. Você pode criar um profile member, que foi aquilo que a gente acabou de criar, um componente, que é um elemento que é um componente dentro do seu SketchUp, ou um span, e aí a gente já vai explicar. O span é um pouco complicado, mas né, se der tempo a gente chega nele. Se não der tempo, não tem problema também, tá? Muito bem. O que é a assembleia? É justamente, né, ou o conjunto, né? O que é esse conjunto? Nossa, eu tava quase colocando aqui, ó, minha cabeça certinho, ó. Beleza. Vamos voltar aqui. O que é esse conjunto aqui, né? Ele é como se eu quisesse criar isso aqui tudo de uma vez, com a mesma facilidade que eu desenhei esse perfil aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou até deletar essa criança aqui, deixa eu jogar isso aqui para fora, e vamos brincar só com isso aqui. Muito bem, eu vou criar dois perfis, o perfil inferior e o perfil superior, e depois eu vou colocar essa balaustrada no meio, que é praticamente o que a gente quer fazer, né? Muito bem, então eu vou criar aqui, ó, vou adicionar um, e aí você tem a opção de selecionar um perfil, né, um profile, do seu modelo do SketchUp. Então eu vou vir aqui em Pick from Model, beleza? Selecionei o perfil inferior, ele já reconheceu, ele está colocando aqui que está começando tudo no zero, vamos deixar assim, porque o importante é você ver como que ele vai se configurando nessa pré-visualização aqui. Vou adicionar um novo, beleza? E vou selecionar do modelo o superior. Aí você viu que já deu um pepino ali. E os dois estão começando na mesma região, só que cada um está com um ponto de início diferente. Muito bem, olha só que interessante. Este daqui está começando com, se eu vir aqui na edição dele, você vai ver que o ponto de início dele está no zero, tá certo? Tá na parte de baixo e no meio. E eu gostaria que ele estivesse alinhado, pelo menos, né, com aquele meu perfil ali de baixo. E o meu perfil de baixo, ele é um pouco mais largo que ele. Então, o que eu tenho que ter em mente? Tá? O que eu tenho que ter em mente? Qual que é a dimensão desses perfis? Muito bem, aqui ó, ele está falando que é 24 por 16, beleza? Então 24 na largura e 16 na altura. Muito bem, o que eu vou fazer aqui nele? Eu vou vir na opção bottom left para estar começando alinhado, vou dar um OK, você vai ver que ele, ó, os dois estão começando na mesma posição, porém, ele está começando aqui, ó, preste atenção, ele está começando, deixa eu criar um aqui, ó, só para você entender a dinâmica, ó. Eles estão começando aqui, ó, com esta linha tracejada na referência dele. E o que eu gostaria é que ele tivesse que vir alinhado com o centro. Então eu vou pegar o midpoint desse cara aqui e vou jogar no midpoint desse outro cara aqui, ó. Vocês estão entendendo aí o que eu estou fazendo? Eu só quero fazer casar uma coisa com a outra.
Vou travar aqui, ó, ele está falando 4 centímetros. Então, o que eu posso fazer? Aqui mesmo, na minha edição da Assembleia, tá, do meu conjunto, eu vou vir aqui, ó, Left, Right, Offset. Eu vou colocar aqui 0,04. Você vai ver que ele já mudou e era o que eu precisava para ele alinhar. E da parte de baixo para cima, eu quero que ele comece. Vamos ver aqui, ó, quanto é que tem o tamanho da minha balaustra aqui, ó. Vou pegar daqui de baixo, ó, da parte do topo, né, ó, do meu perfil inferior e da parte da base do meu perfil inferior. Então é 62 centímetros, beleza? Mais os 18 da base inferior. Então isso me dá 18 mais 62, 80 centímetros, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, 0,8 centímetros. E aí, né, no caso, 0,8 metros. E aí ele já pegou e jogou ele 80 centímetros para cima. Então se eu vir aqui nessa situação aqui, ó, e pedir para ele aplicar, para ele atualizar, ó, ele atualizou bonitinho a minha assembleia, né, o meu conjunto ali. Muito bem, como é que eu vou colocar agora aquele componente aqui, a minha balaustra, no meio? Muito simples, vou vir aqui na abinha de componentes, vou vir aqui em adicionar, vou vir aqui no Pick from Model para eu selecionar qual componente que eu quero, e aí eu selecionei a balaustra. Muito bem, o que eu vou precisar fazer? Alguns ajustes, beleza? Você viu que ela tá ali, ó, você viu que ele já atualizou aqui, inclusive, ó, ele jogou a balaustra para uma posição que eu não quero, né? Preste muita atenção, porque isso aqui vai depender muito da forma como você construir esse componente. Se eu vir aqui na edição desse componente, ó, você vai ver que a base dele está no canto e não no meio, né? Então eu tenho que fazer esse canto aqui casar com o meu final aqui, ó, beleza? Então, ó, se eu vir aqui, ó, eu estou tendo que vir 22 para a lateral, né? Então eu vou ter que selecionar aqui esse meu conjunto, né? Vou vir aqui na parte de offset, né, do offset da esquerda para a direita, ali vou colocar 22, você vai ver que ele já vai alinhar, e no offset de baixo para cima eu vou colocar 18, que é a altura do meu perfil inferior. Se eu der um aplicar aqui, ó, corrigiu, e aí tá feito. Lucas, mas a distância está errada. Muito bem, e agora que mora... Nossa, agora que o bicho pega aqui, tá, gente? Que é o seguinte, você pode configurar para que ele pegue uma distância média ou uma distância exata. Cara, essa parte aqui do conjunto no Profile Builder é fantástico. O espaçamento dele está dando 2,44, porque ele vem como padrão essa medida. Acho que não lembro quantas polegadas isso dá, 100 polegadas, né? Acho que talvez seja isso. O que eu quero é que ele a cada 20 centímetros repita uma dessas balaustras, aí, um desses elementos. Então eu vou colocar aqui 0,2, né? metros, 20 centímetros. Percebam que aqui na visualização ele já me deu que uma delas vai ir para fora, né? Por quê? Porque a minha o meu último ponto, ó, olha só, eu estou distribuindo de forma igual, é isso que eu quero. Quero que tenha uma no início, quero que tenha uma na junção à esquerda, uma junção à direita e eu quero que tenha uma no final. Se eu desativar qualquer uma delas, ele vai desativar no meu componente ali, no meu conjunto, essas opções. Então, já vou explorar isso. Beleza. A minha última, eu quero que ele recue o tamanho da base aqui, ó, que é 12 centímetros. Beleza? Então, ó, end setback, que é o quê? Quanto é que eu vou tirar de afastamento do final? Vou colocar aqui 0,12 metros, que é 12 centímetros. Se eu vir aqui em aplicar, ó lá, bonitinho. E aí, percebam, está ativado aqui a opção máxima, que é o quê? No máximo 20 centímetros entre as minhas balaustras, e eu estou querendo que ele termine exatamente no final. Então ele está coincidindo o final aqui, perfeito? E se eu quiser que seja exato, e aí se eu pegar uma medida entre uma e outra, ó, daqui do começo até o começo da outra, está dando quase 20, você vê que tem até um tiozinho ali, uma aproximação de 20 centímetros. Se eu quiser que dê exatamente 20 centímetros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa opção de máximo, beleza? Então ele vai dar exatamente os 20 centímetros. Se eu der um aplicar aqui, ó, você vai ver que todas estão chegando com 20 centímetros exatamente, mas a última está meio zoada. Então o que eu posso fazer para evitar esses tipos de erros ou até mesmo ajustar, né? Fazer um ajuste fino aqui no meu elemento. Eu vou tirar aqui a minha última balaustra e vou tirar a minha primeira também. Eu só quero que tenha elas no meio. E eu quero que a forma do layout, né, dela se organizar esteja, por exemplo, a partir do meio
do comprimento geral do meu conjunto, tá certo? Então, ó, vou tirar o zoom aqui só para você entender o que vai estar acontecendo agora. Opa, aí. Deu um errinho aqui no mouse, mas foi. Olha lá, ele redistribuiu elas com exatos 20 centímetros, beleza? E a partir do meio. O que é o bacana? Se eu quisesse, olha só que interessante, se eu quisesse selecionar todas essas linhas para ele criar esse elemento aqui, eu vou até chamar aqui, ó, balaustrada do YouTube. Beleza? E eu vou até salvar, para a gente não perder, né? Ó. Deixa eu salvar. Aqui, ó. Tá salvo. Beleza. Vou vir aqui, ó, e vou dar um aplicar neste, presta atenção, construir isso aqui ao longo desse percurso que eu acabei de selecionar, esse monte de linha que eu selecionei. E aí, ó, criou, bonitinho. Ó. Aí, no caso, como o grupo está na tag de projeções, né, ele acabou colocando ela na tag de projeções, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, nessa de alvenaria. Beleza? Ver se eu tinha que ter selecionado. Acho que ele, como ele se selecionou na base do perfil, foi isso que aconteceu. Deixa eu deletar isso aqui, ó. Então, Ctrl C, Ctrl V, deixa eu jogar ele para cá e vou colocar ele aqui como untagged, sem tagueamento, né? Sem nenhuma tag. Eu vou vir aqui, aplicar, e ele aplicou bonitinho. Beleza? E é lógico, né? Se isso aqui fosse curvo, né? Se eu tivesse um elemento em curva, você vai selecionar, bonitinho, o seu arco, vai vir aqui na opção do construir ao longo do percurso, e ele vai criar bonitinho, beleza? Muito bem. Então, olha só, essas são as funções que eu diria mais elementares aí do Profile Builder e que já explodem cabeças. Deixa eu ver como é que tá o nosso tempo. Tá quase, gente. E agora a gente vai para as novas funções aí do Profile Builder que ficou um negócio assim muito bacana. Se eu tiver criado uma linha aqui, né, desse meu conjunto aqui, né, da minha balaustrada, e eu queira editar, tá, essa opção aqui do Extend or Split, né, olha só, se eu quiser estender esse caminho, eu vou vir aqui no final, clicar, e aí eu posso continuar ele. E ele vai editar o caminho dele inteiro. Agora, e se eu quisesse criar uma abertura aqui no meio? Olha só, se eu quisesse diminuir ele, né? Se eu quisesse simplesmente vir aqui e copiar, ou simplesmente eu estou clicando com o Ctrl aqui, beleza, gente? E se eu quiser diminuir, né, ó, esse meu perfil e criar uma abertura aqui no meio. Pronto, assim eu consigo separar eles e aí eu posso deletar da forma que mais me convier. Então assim, é muito bacana porque eu consigo editar isso também de forma inteligente, beleza? Mas nada se compara, por exemplo, com essa opção aqui do Fillet. Eu estou rotacionando duas famílias que estão criadas em momentos diferentes aí da nossa brincadeira, e eu quero juntar elas, dei uma rotacionada meio maluca aqui, eu quero juntar elas. Vou vir aqui na opção, ó, selecionar, né? Vou selecionar as duas famílias ali, os dois conjuntos, vou clicar aqui e ele vai fazer a junção. E é lógico, né? Aqui no final eu vou precisar fazer algum ajuste aqui dessa minha virada aqui. Então ele está virando à direita. Se eu desabilitar isso daqui e der um aplicar, ele provavelmente vai tirar aquele que estava sobrepondo e está tudo certo. Beleza? Então assim, você consegue, nossa, num passe de mágica você vai criando coisas que demoraria, nossa, sei lá quanto tempo para fazer no SketchUp normalmente. Muito bem, agora a gente vai criar mais uma, tá? Mais uma famíliazinha, só para você ver a opção aqui de buracos, que eu acho fantástica aqui no Profile Builder, tá? Eu vou criar uma nova, tá? Vou criar uma nova família aqui, deixa eu salvar aquela, beleza, sim, perfeito. Vou criar uma nova aqui, só que eu vou começar só com profiles, só com perfis. Vou criar um perfil novo, vou criar um novo perfil vindo aqui, ó, selecionando esse cara aqui, ó. Selecionei ele, vou chamar ele de alvenaria. Ok, beleza. Vou colocar aqui bottom left, ok. Beleza, vou criar mais um. Vou criar mais um aqui. Vou vir aqui no meu perfil, vou selecionar para criar mais um a partir da face aqui do lado, beleza?
Vou chamar ele de reboco agora. Vou criar esse perfil aqui, chamar ele de reboco. Tá certo? Criei ele aqui. Mesma coisa. Bottom left. Ok. Beleza. Olha só, eles estão se sobrepondo nesse momento aqui. Então eu vou vir aqui no meu da alvenaria e eu vou falar que aqui da esquerda para a direita ele vai 0,2 metros, que são 2 centímetros, beleza? E aqui esse meu próximo do reboco, eu vou duplicar ele, tá certo? E eu vou falar que ele vai sair da esquerda para a direita 20 centímetros. E eu vou dar um OK. Percebam que ele já criou um reboco, uma alvenaria e um outro reboco. Então, se eu criar aqui, ó, eu vou conseguir criar bonitinho uma parede já com reboco externo, alvenaria, reboco interno. Beleza? Muito bem. Olha só que legal. Agora, eu vou editar esse reboco aqui, eu vou editar todos eles, tá? Vou editar eles aqui, ó. Eu vou falar que eu quero que ele seja no Follow Me, eu quero que ele esteja na tag reboco, beleza? Então eu vou colocar aqui tag reboco, o material não vai ter nenhum material, vou deixar sem material, mas a do meio, a do concreto, eu vou deixar ele vou deixar ele certinho aplicado. Vou colocar aqui a tag do reboco, ok? E aí a da alvenaria eu vou colocar como se fosse o material do concreto. Estou editando ele aqui, vou colocar aqui collection e eu vou colocar aqui a tag alvenaria, beleza? Muito bem. Olha só que interessante. Se eu criar agora a família, ele não só está criando com o material aplicado ali dentro, né? Se eu tivesse colocado o material no reboco interno ou externo, ele teria aplicado esse material também. Como também, se eu vir aqui na opção de cor por tag, ele está deixando ele na tag que eu escolhi. Então, ó, você vê que os outros eu não selecionei tags para eles, e eles ficaram todas na opção de sem tags, né? Destagueados no caso, né? E aqui ele já veio com a tag que eu tinha selecionado, que é o do reboco externo, né? Se eu desligar aqui, ó, eu consigo controlar a visualização e aí da alvenaria também. Agora nós vamos para a parte mais divertida, que é a questão dos buracos ou dos vazios, que é essa opção aqui, ó. Vou criar esses vazios. Muito bem. Agora a gente tem opções muito interessantes, que antes não havia no Profile Builder, que é, eu consigo criar um vazio redondo, se eu colocar o diâmetro aqui, sei lá, de 60 centímetros, alinhamento dele, eu vou colocar aqui no centro, beleza? Então é centro da direita para a esquerda e centro de cima para baixo. Vou colocar aqui uma linha de referência só para você entender aqui 2 metros e vou jogar aqui 2 metros também, beleza? Se eu vir aqui para adicionar esse buraco, vou clicar aqui, ele adicionou. Muito bem. Uma coisa que não tinha antes no Profile Builder e que ficou sensacional, eu posso selecionar esse buraco aqui agora, beleza? E eu vou falar para ele que eu quero que os segmentos, né, a quantidade de segmentos seja 60. Por quê? Porque eu quero uma definição maior desse vazio. Na hora que eu vir aqui em aplicar, ele vai, né, aumentar esse vazio aí. E o mais legal é que eu posso também agora copiar, ó. Digitei o Ctrl e estou copiando ele aqui, ó. 1 metro, por exemplo, vezes 3, sei lá. Aqui 1 metro, vezes 2. Ele não está reconhecendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Movendo aqui, ó, 2 metros, 3 metros. Enfim, acho que eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Mas deu para entender, né? Eu vou copiando ele aqui e criando vários vazios. Muito bem. Muito interessante. Mas se eu, de repente, mudar de ideia e selecionar esse vazio que está aqui e quiser que ele seja um quadrado, e aí eu vou falar aqui qual que é o tamanho dele, e eu vou pegar, não com base no centro, mas do topo da esquerda, eu vou falar que ele tem 60 por 1,80 e eu viro aqui na opção de aplicar, ele vai modificar o meu buraco, né? Nossa, ficou esquisito essa frase, né? Mas ele vai modificar ali o vazio do que eu acabei de criar no Profile Builder e eu posso movimentar ele na família que ele vai estar movimentando bonitinho ali. Então, assim, essa possibilidade de edição é fantástica, que a gente não tinha antes. E vamos supor, né, vamos enlouquecer aqui, Vamos supor que eu quisesse criar um vazio personalizado no formato do perfil aqui, né, que eu estou colocando. Eu vou vir aqui na opção de criar ele a partir desse perfil, vou vir aqui em editar o perfil, que esse aqui é o perfil que eu tinha criado de porta com arco, mas agora eu quero criar um novo perfil de subtração, que seria esse aqui do perfil da balaustre, né? Balaustre, beleza?
Vou colocar ele aqui e eu quero que seja do topo para a esquerda e eu quero que ele tenha, sei lá, 1,5 m de largura por 1 de altura. Vou dar um OK, beleza? Vou voltar aqui na minha parede e eu vou simplesmente adicionar o vazio ali, ó. Isso aqui é muito bacana, né? E aí, mesmo princípio, tá, gente? Mesmíssimo princípio. Se eu movimentar ele, ó, selecionei ele aqui e estou movimentando ele, tá tudo certo. Ó, deixa eu movimentar ele até a base aqui, ó, e ele vai criar o vazio certinho do que eu precisava. Então isso aqui assim, ficou uma coisa incrível, sabe? Ficou uma coisa incrível mesmo na ferramenta. Né, a gente pode ir até mais aqui, se a gente quiser, por exemplo, vou criar aqui ó, um retângulo aqui de 5x5, só para vocês entenderem que legal que é isso, né? Vou selecionar essas linhas e vou agora fazer ele construir aqui a minha parede. Perfeito? Vou adicionar o vazio agora, vou adicionar esse vazio aqui. Percebam que está selecionada uma opção que é o Full Depth, que é o preenchimento da profundidade completa. Se eu selecionar isso aqui, ó, ele vai cortar de fora a fora, tanto aqui quanto lá. Se eu quiser que ele limite essa profundidade, eu vou desabilitar, né, a profundidade completa e vou colocar qual que é o tamanho máximo que eu quero que ele tenha. Se a minha parede tem 22 centímetros, eu vou digitar aqui 22 centímetros e eu vou dar um aplicar. E aí eu tenho que selecionar o vazio, né? Ó, vou dar um aplicar. Aí ele só vai recortar aqui dessa parede, né? Porque ela tem 22 centímetros. Se eu falar que ele tem 10 de profundidade máxima, imagina fazer nicho para banheiro, né? Ó, 10 centímetros, e der um aplicar aqui, ó. Ele vai subtrair com base no primeiro ali, ó, que eu criei. Ah, eu coloquei 0,01, é 0,10. Olha só. Coloquei 1 centímetro apenas. Eu vou dar um aplicar. Aí, ó, ele recortou o reboco interno, parte da alvenaria, e não recortou o reboco externo, né? Ou melhor, contrário, né? Mas deu para entender aí. Se eu criar um corte aqui, ó, você vai ver que tá certinho ali o nicho criado, ó, no formato maluco ali que eu optei por criar, né? Por fazer. Então, gente, isso aqui é o sonho, né? This is the dream, né? Isso aqui é o sonho mesmo. Isso aqui é o sonho mesmo. Então, possibilidades incríveis com o Profile Builder. Deixa eu mostrar aqui uma outra função, que é a de você juntar as coisas aqui. Deixa eu ver na minha colinha, eu falei que ia ser improvisado, mas eu fiz um roteiro aqui, bem roteirizado aqui, tá? Acho que a maioria já fizemos. E aí agora entre essas duas últimas funções, como é que tá o nosso tempo ali? Já acabou a nossa areiazinha, mas tá bom. Que é o seguinte, eu vou juntar, né? Acho que isso aqui também é muito interessante, assim como esses vazios. Provavelmente nós vamos ter que fazer um vídeo novo, mais completo aí do Profile Builder. Coloquem nos comentários se você quer um vídeo mais completo. Eu vou fazer um vídeo de, sei lá, 2 horas, vocês que aguentem, né? E eu quero então juntar aqui, vamos criar um novo perfil, tá? Quero criar um novo perfilzinho aqui. Eu vou fazer uma viga I aqui, sei lá, 20 centímetros por 40. E deixa eu fazer aqui 0,38 por 0,9,5. É que eu preciso vir para cá. Aí. Então imagina que essa aqui é a minha viga aí. Estou criando aqui a minha viga aí. Beleza? Vou criar ela aqui com, chamar ela de viga. E aí eu vou começar ela aqui, ó, desenhando ela aqui. Deixa eu até voltar para a opção sem o material aplicado. E o legal é isso aqui também, né, gente? Eu falei, mas não mostrei, né? Você pode ir em qualquer sentido que ele vai fazer a emenda, né? Ó. Então, isso aqui é uma loucura, né? Ó. Isso aqui é uma loucura. Muito bem. Vamos supor que, por algum motivo, né, você criou uma viga aqui e a outra viga top center. Vamos pegar aqui, ó, top middle. E a outra viga está vindo aqui. Mas você gostaria que ela fizesse,
né, aquela abinha entrando ali no final, né, entrando nesse conjunto aqui. Olha só que interessante, você pode selecionar qual o objeto que você quer como referência e ele vai prolongar. Ó. Show. Só para você entender o que acabou de acontecer aqui. Ó. Ele criou o encaixe. Ó. Tá? Deixa eu desfazer, só para você entender. Ó. Acabei de criar um elemento. Eu vou selecionar a opção Trim to Solid, beleza? O objeto que eu quero como alvo e o objeto que eu quero que estenda. E ele vai estender até lá. Beleza? Então, assim, isso aqui é fantástico mesmo. Se você tiver, por exemplo, uma face inclinada, você vai selecionar a próxima opção aqui que de face inclinada. E assim por diante. As outras opções aqui, vocês já acabaram vendo ela durante essa aula, só que eu fui editando dentro aqui do menu, tá? Mas são outras opções ali que dá uma forma diferente de você começar o processo, ao invés de ter o menu aberto aqui, beleza? Praticamente é isso, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui assim, é um negócio que revolucionou aqui o escritório. A gente está fazendo muita coisa muito interessante utilizando ele e espero que para vocês seja útil também essas dicas. Desculpem aí pelo vídeo meio confuso e sem cortes e sem edição, mas a ideia era pelo menos passar um pouquinho do conhecimento para você começar a brincar e ver se vale a pena também você colocar o Profile Builder no seu fluxo de trabalho. Beleza? Gente, é isso, agora eu vou para a tela cheia. Muito obrigado por terem ficado aí. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam no canal, tem que fazer o jabazinho. E se não me segue ainda no Instagram, segue no Instagram que está aqui no link da descrição. Valeu, até mais.